Boa tarde. Vamos tentar aqui ver um pouquinho sobre as videoaulas que vocês viram, que eu mandei para vocês, tá certo? A gente vai trabalhar ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função quadrática para começar. Vamos lá. Aí a parte técnica, tá? Toda expressão na fórmula y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou f de x, que é a mesma coisa que y, onde o a, o b e o c são números reais e o a sempre vai ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, o zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, aí vai que exclui o x ao quadrado, tá bom? Então, sempre que for uma função nessa forma, vai ter uma função do segundo grau, que é uma função quadrática. Aí vocês já aprenderam nas videoaulas de vocês que a representação gráfica da função do segundo grau, ela vai ser sempre uma parábola, onde a parábola ela pode ser para cima ou para baixo. Nessa primeira imagem aí, vocês têm o a maior do que zero, ou seja, o a é positivo. Toda vez que o a for positivo, a minha parábola ela está para cima. Então, se você observar a imagem, a figura ela vai descendo, chega num ponto e aí ela começa a subir. Esse ponto, ele é chamado ponto de mínimo, porque ele desceu para depois ele voltar a subir, certo? No mesmo jeito, na segunda figura, o a dessa vez ele é menor do que zero, ou seja, o a é negativo. Então, ele começou lá de baixo, aí subiu, chegou a um ponto, aí passou a descer. Esse é o ponto de máximo. Se vocês observarem pelas imagens, o ponto de mínimo e o ponto de máximo é exatamente o vértice da parábola, que vocês já aprenderam a calcular. O x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a, certo? Aí vamos lá para os exemplos, que é para poder clarear mais a mente de vocês. O primeiro exemplo diz assim: em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função: y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Aí eu fiz o gráfico pelo programa GeoGebra, tá? Que vocês conseguem ver ele no Google. Que lá eu escrevo a função y igual a menos x ao quadrado mais 60x e ele me dá o gráfico dessa função. Ficou muito esticada essa parábola porque os valores são muito altos. Se a gente observar ali, ó, o b é 60, tá? Então, a minha parábola ela está para baixo, porque o a é menos 1, o a é negativo. E aí ela atinge um ponto máximo lá em cima. Esse ponto máximo ele é justamente o meu vértice, certo? Mas como ele quer descobrir a altura, no meu plano cartesiano, quem representa a minha altura é a minha reta y, tá? Por isso que a gente vai calcular somente o y vértice. Tem aí o a igual a menos 1, o b é igual a 60 e o c é igual a 0. No delta, todo mundo já sabe que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, se o b é 60, fica 60 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0, que é o meu c. Tudo vezes 0 é igual a 0. Então, esse 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Só fica o 60 ao quadrado, que é 3.600. Achei o delta. Quando vocês forem calcular vértice, não importa se o delta tem raiz exata, se ele não tem raiz exata, se ele é positivo, se ele é negativo, porque eu não vou descobrir x1 e x2, eu vou só substituir o delta na formulazinha do y vértice que tem aí, ó, menos delta sobre 4a. Se o delta der 3.600, então fica menos 3.600 sobre 4 vezes menos 1, que é o valor do a. Menos de cima com menos de baixo, menos com menos dá mais. E 3.600 vezes 4, dividido por 4, dá 900. Então, se ele quer saber a altura máxima, observando aí no gráfico de novo, ó, o topo da parábola está justamente no meio, entre 800 e 1.000, que é 900, que foi o meu resultado, a altura máxima do avião, certo? O segundo exemplo, ele diz assim:
Uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função: C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzida, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, ele está falando em mínimo, e mínimo é o vértice. Por que dessa vez foi mínimo? Porque o meu A é positivo, o meu A é igual a 1. Está aí o gráfico dessa função, que também deu bem maluco por conta dos valores altos, certo? A minha parábola está para cima, então o meu vértice está lá embaixo, e por isso que vai ser mínimo, tá? Calculei logo o delta, porque eu preciso do y. Então, o A é 1, o B é menos 80 e o C é 3.000. B ao quadrado, menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3.000. 8 vezes 8 é 64, então 80 vezes 80 é 6.400. E menos com menos dá mais. Vocês já aprenderam que tudo que for elevado ao quadrado vai sempre ser positivo. 4 vezes 1 vezes 3.000 dá 12.000. Como o menos só apareceu uma vez, ficou o menos ali no meio. 6.400 menos 12.000 dá menos 5.600. Subtrai e mantém o sinal do maior, certo? Jeb, não tem raiz de menos 5.000, não tem raiz de número negativo. Eu não quero saber a raiz, eu só vou substituir o delta. Então, não importa, a gente continua. O x vértice é menos b sobre 2a. Se o b é menos 80, então menos com menos. Vou colocar o mousezinho aqui para vocês irem vendo. Então, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 1 é igual a 2. Então, 80 dividido por 2 dá 40. Então, ó, a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo, a quantidade de unidades para ele ser mínimo são 40 unidades, certo? O y vértice, menos delta sobre 4a. Se o delta foi menos 5.600, vai ficar menos com menos, que dá mais, e o a é igual a 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. 5.600 dividido por 4 dá 1.400. Então, o custo mínimo, o valor desse custo mínimo foi o meu y vértice, então deu 1.400. Na maioria das questões, ele vai pedir valor máximo ou valor mínimo. Toda vez que ele falar em valor máximo, valor mínimo, altura máxima, altura mínima, ele está falando do y vértice. Então, quando ele pedir só isso, você vai calcular apenas o y. São poucas as vezes que tu vai ter que calcular as duas coisas, como foi no caso dessa questão. E quando ele falar em ponto de máximo e ponto de mínimo, aí sim tu vai ter que calcular os dois, porque ponto a gente já aprendeu que é x, y. Então, no caso, é o x vértice e o y vértice. Só conferindo no gráfico de novo, olha, como o meu y deu 1.400, olha aqui onde é que está o y, ó, bem aqui, ó, que é mais ou menos o 1.400, que ele não está mostrando o valor exato pra gente, tá certo?